noite a todos. Quem está falando aqui é o Abner Velasco, da Academia Fiscal. É um grande prazer poder retornar com vocês. Hoje nós vamos bater um papo com o Felipe Vieira. Bom, primeiro, Felipe, muito obrigado por ter aceitado o convite da Academia Fiscal. Eu estava começando a falar que a Academia Fiscal tem justamente esse foco, né, no desenvolvimento do direito tributário, também da contabilidade tributária. Nós temos, ao longo dos últimos anos, né, contribuído para o debate tributário com notícias, com artigos, com estudos técnicos sobre a área tributária. Para a gente é um motivo de muita alegria, tanto para mim quanto para o Guilherme Chambarelli, que é o nosso sócio, né, e também para o professor José Miguel, também, que tomou a gente, também faz parte da Academia Fiscal, poder voltar com essas lives acadêmicas, principalmente debatendo temas práticos, né, temas que envolvem ali o dia a dia dos contadores, dos profissionais de uma maneira geral. Sem mais delongas, né, gostaria de apresentar o professor Felipe Vieira, que é professor da FGV, da IBMEC, e também sócio da NCS Marcado. Inclusive, essa live está inaugurando a parceria entre a Academia Fiscal e a NCS Marcado. Nós sempre sentimos uma necessidade de também nos aproximar mais do setor contábil, da auditoria, de ter uma aproximação mais técnica sobre esse setor, e enfim, estamos muito felizes por vocês terem aceitado esse convite nosso de fazer essa parceria. Então, seja muito bem-vindo à Academia Fiscal. O nosso tema hoje é sobre os benefícios da lei do bem. Então, deixo a palavra para você, Felipe, para começar a bater um pouco um bate-bola sobre esse tema tão importante. Legal, Abner. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado à Academia Fiscal. A gente sabe que a questão da lei do bem, ela, do ponto de vista contábil, né, essa declaração é feita na SF, né, que inclusive o prazo foi ontem para entrega. Então, a minha primeira pergunta seria se, mesmo tendo passado o prazo já da SF, se vale a pena ainda debater esse tema, se tem alguma relevância, e também pedir para você explicar, porque aqui a gente tem diferentes níveis de pessoas que debatem sobre o tema, então também explicar também sobre o que seria a lei do bem, né? O que é a lei do bem, que a gente está tanto falando aqui. Isso aí, não, assim, ainda é de extrema relevância o tema, ainda porque a gente que trabalha aqui em contabilidade, em tributário, a gente vive no passado, né? Então, a gente ainda está vivendo 2019, ontem foi como se fosse o último dia de 2019, que foi a entrega da declaração de pessoa jurídica, que normalmente é em julho, mas aí foi adiado, né, por causa foi postergado por causa de todos os acontecimentos desse ano para ontem, né, para 30 de setembro. E o que acontece? Qual é a agenda tributária normal? Né? A agenda tributária normal é você fazer a declaração do imposto de renda de pessoa jurídica em 31 de julho do ano seguinte. Então, nesse ano, se tudo corresse de uma forma normal, a gente entregaria a SF, que é a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, dia 31 de julho, e no mesmo dia você entrega o formulário da lei do bem. Tá? Então, acaba que é concomitante. Só que, e aí você não só pode aproveitar a lei do bem no mesmo período. Tá? Então, o que acontece? Só que nesse ano, parecido com o que aconteceu no ano passado, nesse ano a gente teve um descasamento das datas. Então, a data o deadline da SF foi ontem, 30 de setembro, mas o formulário para enviar as informações da lei do bem, você só vai entregar dia 30 de novembro. Então, o que isso abre? Abre uma oportunidade para os contribuintes que entregaram a SF ontem com lucro, né, sabendo que deram lucro real, poderem ainda ter a oportunidade de aproveitar o benefício fiscal da lei do bem para abater o imposto de renda. Então, assim, nunca se falou tanto de inovação, né, de lei do bem, e nesse ano ainda mais ainda tendo essa oportunidade de você... Normalmente, o que eu estava falando, né, o profissional de contabilidade fiscal vive no passado. Então, você entrega os seus benefícios fiscais junto com a declaração. Então, você nem sabe, às vezes, se vai ter lucro ou não, né? Agora, a pessoa que entregou a SF já sabe que teve lucro, já pode fazer
para o dia 30 de novembro, o aproveitamento da Lei do Bem, né? E a inovação é um assunto que tem se falado muito até no intervalo de Jornal Nacional, né? A gente tem lá que o agro é pop, agro é tech, então a inovação está em todo lugar. E normalmente quando a gente fala na Lei do Bem, a Lei do Bem ela trouxe essa questão do aproveitamento da pesquisa e desenvolvimento em inovação tecnológica para fins de imposto de renda, né? Que é como se fosse, todo benefício fiscal ele é como se fosse um investimento do governo na empresa, né? Então, a empresa fala, eu não estou... Você empresa que vai fazer o papel do governo de investir em pesquisa e desenvolvimento, em inovação, eu vou te dar uma benesse, que é um incentivo fiscal para isso. Então, funciona mais ou menos assim. Então, a Lei do Bem, né, ganhou esse apelido porque a Lei 11.196, que veio lá no final de 2005, passou a ter validade a partir de 2006, ela trouxe diversos regimes especiais e incentivos fiscais, recap e um monte. Só que ela ficou marcada pelo benefício da inovação tecnológica, tá? Que aí isso tem uma atenção boa. Então, começou lá de 2006, a gente tem até hoje, e que muita gente fala Lei Bem, outras falam inovação tecnológica, mas é o nome que veio, né, o apelido que a lei ganhou e o nome que está na lei é inovação tecnológica, né? Pô, então, muito legal, Felipe. Aproveitando também, desculpa te cortar rapidinho, aproveitar para agradecer a grande audiência que a gente está tendo. No momento a gente está com aproximadamente 40 pessoas acompanhando a live com a gente. Informar também que essa live ela vai ficar disponível também no Instagram da Academia Fiscal, acredito que da MCS Markup também. E falar para a gente que também, inclusive, pedir para aqueles que ainda não seguem na MCS Markup no Instagram, que por favor sigam, porque esse conteúdo que o Felipe hoje está sendo generosamente compartilhando com a gente, eu acredito que também vai ser divulgado por lá e outros temas também relevantes. E também aproveitar para cumprimentar alguns amigos aí que estão acompanhando a live com a gente, como a própria Juliana Caio, como o Romulo Caputo, a Lohane Gama também, que é sempre com a gente acompanhando. Enfim, vários amigos também acompanhando a live com a gente. E depois de fazer essa parte, né, para os amigos, eu queria confirmar com você, já voltando ao nosso tema, quais seriam as empresas, né, que poderiam se beneficiar da Lei do Bem. Porque a gente imagina que nesse momento de crise, as empresas naturalmente estão buscando oportunidades de reduzir custos, né, de melhorar ali o fluxo do caixa. Provavelmente a Lei do Bem pode ser uma das opções, mas eu queria confirmar com você qual empresa, né, qual tipo de empresa, quem pode realmente usufruir desse benefício. Uhum. Então, assim, em linhas gerais, qual empresa pode se beneficiar, né, da Lei do Bem? Empresas que estão no lucro real, basicamente. Então, assim, você tem que estar no lucro real e tem que estar lucrativa, né, para você poder ter essa dedução da Lei do Bem. Porque você não poderia criar prejuízo fiscal com esse incentivo fiscal. Então, assim, o principal é ser do lucro real e tá dando lucro, né? Lucro real, pagando imposto. Então, e assim, é uma renúncia fiscal que o governo deixa a cargo das empresas, é pré-aprovado, então a empresa toma a dedução, manda os informes para análise da receita. Então, você já tem esse caixa aí, esse aproveitamento antecipado. E uma estatística para ver o tamanho da importância da Lei do Bem e como que os contribuintes não têm aproveitado tanto. A gente temos mais ou menos uns 140, para arredondar, 150 mil empresas no lucro real no Brasil, né? Menos de 10% dessas empresas aproveitam a renúncia fiscal da Lei do Bem. Então, assim, é uma estatística muito pequena, sabe? Muito mais empresas poderiam estar usufruindo desse benefício fiscal. Então, assim... Mas por que você acha que elas não estão aproveitando? Basicamente, talvez, um certo conservadorismo, né? Talvez por ser uma questão que não está ali tanto no radar das empresas, ou você acredita que seria realmente por desconhecimento mesmo, apesar da lei de estar em vigor há muitos anos, talvez as empresas não tenham profissionais capacitados. Na sua visão, qual seria o motivo assim, de você ter aproveitado esse benefício?
Seriam dois. Um, que uma parte dessas empresas que estão no lucro real são feitas para dar prejuízo fiscal, né? Já tem um planejamento para dar prejuízo fiscal. E a outra, a maior, que eu acho, pela experiência que eu tenho com lei do bem, é o desconhecimento da legislação mesmo, né? Porque quando se fala em lei do bem e se fala em inovação tecnológica, as pessoas da empresa já pensam que inovação tecnológica é com o Google, é com a Apple, sabe? Não é minha empresa aqui, minha empresa não faz inovação tecnológica. Mas toda empresa tem inovação tecnológica. Todas as empresas que eu fui fazer diagnóstico de inovação tecnológica tiveram. Então, assim, inovação tecnológica é um conceito técnico que está escrito na lei do bem. Então, não é criar um novo iPhone para você ter direito à lei do bem, sabe? Uma mera criação de um novo produto ou de uma melhoria de processo já te traz, já deixa você elegível, já deixa a empresa elegível para a lei do bem, sabe? Por isso que é um trabalho interessante e é um trabalho que eu sempre costumo fazer em parceria com engenheiros. Eu não sou engenheiro, eu sou advogado e contador, né? E eu sempre me cerco aí de profissionais capacitados de engenharia, exatamente dependendo de cada segmento. Então, por exemplo, no agribusiness, hein, tem um engenheiro de agrônomo, tem engenheiro de alimentos. Quando a gente vai fazer um trabalho de telecom, tem engenheiro de telecom, porque você precisa conversar com as pessoas, né, da operação e conseguir desenhar os projetos que tem ali. Um outro aspecto também, que é engraçado. Desculpa te interromper, Felipe. Desculpa te interromper rapidinho, você vai perder o raciocínio. Mas a Laura Lima, 93, fez uma pergunta que eu achei bem relevante. Ela está perguntando assim, qual é a documentação que ela precisa, e está na linha do que você está conversando também, né? Qual tipo de documentação precisa apresentar para eu, enfim, poder usufruir desse benefício, né? É um laudo técnico de um engenheiro, que nem você falou. Enfim, o que a gente precisa? Você precisa provar que você teve pesquisa e desenvolvimento. Então, por exemplo, empresas de mineração, empresas de óleo e gás, elas legalmente já são obrigadas a destinar 1 a 2% da receita bruta delas em investimentos de pesquisa e desenvolvimento. Então, algumas empresas, pelo segmento, são até obrigadas a fazer isso legalmente e não se aproveitam do benefício. Então, você tem hoje em dia algumas empresas, e não são só grandes empresas médias também que eu vejo, tem áreas de inovação, né? Tem gerente de inovação, tem diretor de inovação, tem uma área que cuida dessa questão dos projetos de P&D, e outras empresas tem, por exemplo, tem uma empresa que eu atendo que tem lá o Manuelito. O Manuelito é o cara que fundou a empresa, a operação, e ele sabe tudo o que acontece na empresa, ele é o cara da operação, então ele desenvolve ferramentas, ele desenvolve melhoria de processo pela experiência que ele tem. Então, o que uma empresa precisa ter? Ela precisa desenhar os projetos dela de pesquisa e desenvolvimento, que isso já existe dentro da empresa, às vezes não organizado. Então, o legal de um trabalho de P&D aqui que a gente faz o primeiro é organizar a casa, né, deixar tudo preparado para esse aproveitamento. E quais são os documentos? Né? É o relatório diagnóstico do projeto, né? Dizer, olha, essa empresa desenvolveu um telefone novo que tem uma frequência aí de 60 Hz, etc. É uma linguagem técnica, esse relatório, não é uma linguagem de marketing. Sabe? Por isso que tem que ser um pesquisador, um engenheiro pesquisador escrevendo. E depois vem a parte que é a minha parte, a parte dos advogados e contadores, que é analisar a documentação suporte, analisar se tem a destinação das horas do RH atribuídas àquele pesquisador, se tem pesquisador com dedicação exclusiva ou não, quantas horas que ele dedicou para cada projeto, se a documentação, às vezes já aconteceu em trabalhos, por exemplo, que era um projeto maravilhoso, inovador, estava muito bem escrito, mas a empresa tinha perdido a nota fiscal de pagamento com uma instituição terceira. Então, e ela tinha que comprovar, né? Eu tive que ser o chato de falar. Essa despesa não tem como ser comprovada. Então, não tem como. A Juliana Caio, né, muito bem colocada, ela também lembrou do setor energético, né?
porque eles são obrigados também a destinar um percentual para inovação, que, enfim, é importante, né? Alguns setores, realmente, que você falou, pela legislação, eles são obrigados, né? E o Thiago Cruz, aqui, tributário, ele também fez uma pergunta, se essa lei do bem seria aplicável em empresas da linha branca, como, por exemplo, máquinas de lavar, mudanças de painel, talvez placas solares, enfim. Pelo que entendi, seria mais ou menos isso a dúvida dele. É aplicável a todas as empresas, desde que esteja no lucro real, seja lucrativa. Só o desenho, quando você pensa, né, no setor que mais usa a lei do bem, a maioria é a indústria de transformação, né, porque é mais fácil você olhar e demonstrar isso. Só que tem prestador de serviço, tem comercial. A parte comercial sempre investe muito em tecnologia, em sistema de tracking, de logística dos bens. Então, tudo isso é elegível para a lei do bem. Mas lembrando que é a parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, por exemplo, quais setores investiram e mais mandaram formulários da lei do bem nos últimos anos? Financeiras, bancos. Por quê? Com o investimento em segurança que eles têm feito, eles desenvolvendo aplicativos, etc., isso levou um gasto gigantesco e que eles, obviamente, foram aproveitar na lei do bem. Só que esses gastos você pode aproveitar na lei do bem enquanto é pesquisa e desenvolvimento. Depois que o produto já está feito, já não é mais pesquisa e desenvolvimento, já virou um novo produto. Então, já não é mais pesquisa. Então, por isso que tem um time para você aproveitar a pesquisa e desenvolvimento, por isso que você aproveita no próprio ano. Né? Porque acho tem essa inclusive, questão. Acho que casa muito, inclusive, com a pergunta do Rômulo, né? Caputo Rômulo. Ele questiona se tem algum prazo para você usufruir desse benefício. Então, pela sua explicação, eu entendo que esse benefício é durante aquele ano calendário, né? E você deve demonstrar que está realizando aquela pesquisa, enfim, que não houve nenhum tipo de mudança. Exatamente. Você passou a data do formulário, de entrega do formulário, aí já era. Você não já foi. Por isso que eu estou falando que em 2019, agora em 2020, é possível aproveitar 2019 ainda, porque o formulário só vai poder ser entregue em 30 de novembro. Entendeu? Então, até 30 de novembro, as empresas que ainda têm essa dúvida, elas podem pesquisar, estudar. E uma dúvida que eu tenho é a seguinte: eu digo vocês como um todo, né, são especialistas na área, mas um profissional capacitado, ele consegue identificar se vale a pena ou não para cada empresa aderir a esse benefício fiscal? Então, por exemplo, é uma coisa quantificável em números ou é mais, digamos, uma coisa um pouco mais abstrata? Não, é quantificável em números, porque você tem as despesas que você concorre para aquele projeto, né? Então, por exemplo, você tem, para cada 100 mil reais que você gasta com despesa de pesquisa e desenvolvimento, para fins de imposto de renda, você consegue recuperar 20.400. Então, é um bom incentivo. Porque na lei fala que toda a despesa que você faz de P&D, você pode aproveitar de 60% até 80%, às vezes até 100%, dependendo do planejamento, se você tiver uma patente registrada ou não. Então, tem várias questões e é um trabalho até que acaba sendo recorrente na empresa. Todo ano tem aproveitamento da lei do bem, porque todo ano você pode aumentar esse benefício. E você cria essa que a gente chama de cultura da inovação, sabe? Você tem os desenhos de projeto, o próprio pesquisador, ele já consegue vender internamente um novo projeto dizendo, olha, mas você vai recuperar essa parte aí lá na lei do bem, então meu projeto, na verdade, é mais barato. Então... Oi, que legal, fantástico. Eu acho que, inclusive, eu vou ter que colocar quase uma coluna semanal contigo, porque, realmente, além do tema ser muito interessante, você está bombando aqui. Acho que eu nunca vi perguntas. Está parecendo prova da magistratura oral, que o pessoal vai perguntando, mas o Instagram não está perdoando. Eu vou selecionar algumas aqui muito boas. Tem da Iris Miguel, que perguntou se a empresa precisa demonstrar uma regularidade fiscal para aproveitar a lei do bem. E também temos o Cristiano Rebelo, que questiona como que funciona o ajuste na apuração do imposto de renda, né, do RPJ, nessa situação, né, da adesão à lei do bem. E também a última pergunta do Rafael Atala,
ele está perguntando se a empresa pode retroagir nos últimos 5 anos para aproveitar a lei do bem, caso, enfim, não tenha sido aproveitada, ela teria oportunidade, não aproveitou, e caso ela faça essa alteração, se ela teria que alterar esse EF ou seria algum outro tipo de obrigação acessória que teria que ser alterada. Eu vou responder de trás para frente. Hoje, esse ano agora, esse ano que eu digo, né, lembra? A gente vive no passado, né? Esse ano de 2019, que acabou de entregar a ECF, ontem, a empresa ainda pode aproveitar, porque o formulário só vai ser entregue dia 30 de novembro. Então, você retificaria a ECF que mandou até ontem para poder aproveitar. Mas dos outros anos não é possível, que a data limite é até a deadline da entrega do formulário, que chama Form PID. Então, esse infelizmente, não é possível voltar a 5 anos. Por isso que tem muita empresa também que ela é lucrativa, então ela aproveita a lei do bem todo ano. Em um ano, sei lá, por causa de variação cambial, alguma coisa aconteceu que virou o resultado, ela deu prejuízo. Normalmente ela faz a lei do bem, manda o formulário, só fiscalmente não se aproveita, porque você não pode criar prejuízo fiscal com a lei do bem, mas só para não perder no outro ano. Porque no outro ano ela sabe que ela vai continuar sendo lucrativa. Então, para não perder esse tipo do benefício, ela continua mandando até mesmo no prejuízo fiscal. Né? O Cristiano perguntou a questão do como aproveita na apuração. Né? Tecnicamente é uma exclusão do imposto de renda, né? Mas para quem não tem essa questão na cabeça da exclusão do lucro real, pensem só nessa matemática que a cada 100 mil reais investido em PID no ano, que vai ser o meu dispêndio, vai ser a minha despesa para fins contábeis, eu consigo aproveitar de imposto, reduzir 20.400 de imposto. Tá? Foi incrível. O Arthur agora fez uma pergunta sensacional. Ele está questionando se essa inovação precisa ser só uma inovação no âmbito da empresa, Arthur Ais. Essa inovação precisa ser inédita no mercado como um todo, ou apenas uma inovação ali na empresa? A empresa, o concorrente dela já adota essa inovação, mas ela ainda não. E aí ela pode adotar ou não? Precisa ser inédita para que você considere como um incentivo à inovação? Ótima pergunta. Ela tem que ser inovadora para a empresa. Então não precisa ser... não, mas outra empresa já aproveitou. Não tem importância. A empresa X, aquele CNPJ, pode se aproveitar disso como uma ideia inovadora. A diferença é que, como eu falei dos percentuais que podem ser aumentados, né, de 60% de aproveitamento da lei do bem, tem uma questão que você aumenta em 20% se você tiver a patente daquele novo produto ou novo processo. Então, se você não tiver, nesse caso, nesse exemplo do Arthur, você não vai ter esses 20% porque você não vai ter a patente. Mas você pode aproveitar sim, porque vai ser inovador para a empresa. Tá? Legal. Agora eu vou fazer o momento Milton Neves, momento merchan. Pedir para todo mundo que ainda não acompanha a Academia Fiscal, a gente tem esse conteúdo e outros também de bastante qualidade, seja em live, seja em artigos, seja em notícias. Então, por favor, acompanhe a gente, siga a Academia Fiscal. E eu também, ao contrário, quem ainda não conhece a MCS Markup, ela está há pouco tempo no Instagram, então, por favor, sigam também o Instagram da MCS Markup, também tem o LinkedIn, parece, né? Tem o LinkedIn, tem o Facebook. Então, são, às vezes, pequenas informações, né, que a gente está aqui fazendo esse bate-papo agora, mas que podem gerar um impacto muito positivo na empresa. E nesse momento de crise, né, a gente tem a questão da pandemia, da Covid, o próprio mercado também que está uma dificuldade natural, né? Então, quando a gente identifica alguma oportunidade assim para as empresas, que nem a Michelle Viegas comentou aqui, né, oportunidade para empresas, quando a gente identifica uma oportunidade assim, é importante a gente debater, principalmente nesse caso específico da lei do bem, né? Como você falou, o prazo final é até 30 de novembro, né? Então, nós temos ainda a oportunidade de estudar, de debater e de analisar se a empresa realmente pode aproveitar ou não. Você tem alguma perspectiva? Eu sei que, como benefício fiscal, a interpretação tem que ser, obviamente, mais restrita. Então, tem duas perguntas. Uma, aproveitando a pergunta da Lídia Sodré, se você tem alguns setores que normalmente são os mais beneficiados pela lei do bem, que de repente dão uma luz assim, para as pessoas que estejam em dúvida, e se, na sua opinião, lei diferenda, né, contra a lei, se esse benefício também poderia ser aplicado para
ou a gente sabe que não pode, mas se em tese seria útil ser aplicado para empresas também do lucro presumido, como um incentivo, né, para que mais empresas façam esse estudo de inovação, dentre outras coisas. Não, legal. Setores, né? Na verdade, o que a gente vê nas estatísticas que o Ministério da Ciência e Tecnologia disponibiliza, indústria de transformação é o campeão de envio de formulário, seguido pela automobilística e agrobusiness. E nos últimos 3, 4 anos, as financeiras têm aumentado muito. Mas, assim, exatamente, mas prestadores de serviço também tem. E outro, eu não sei geograficamente aqui o público que tem aqui, mas uma estatística ruim da Lei do Bem é que 60% das empresas são do Sudeste, quase 30% são do Sul e 7% é Norte e Nordeste. Então, assim, ainda tem muito campo para a Lei do Bem para o Norte e Nordeste também. Então, que não falta indústria por lá, né? Então, um espaço para crescimento enorme, né? Exatamente. Então, certamente... Diga. Não, perdão. É que o Bruno Camilo também, ele questionou que, você havia comentado no começo, que deveria ser voltado para a pesquisa, né? E aí o Bruno Camilo, ele questionou se as máquinas e equipamentos imobilizados que sejam beneficiados pelo benefício, se eles também podem ser utilizados no processo produtivo da empresa. Sim, aí depende, né? Porque o que acontece? O principal benefício fiscal, em termos de incentivo da Lei do Bem, né, da inovação tecnológica, é essa exclusão, esse benefício de imposto de renda. Só que tem também outros, como, por exemplo, a depreciação integral, poder no mesmo ano tomar a dedutibilidade da depreciação integral de uma máquina e equipamento utilizado em P&D. Só que aí a máquina e equipamento ela vai ter que ser só utilizada em P&D para poder ter esse benefício. Se você utiliza ela para mais de uma finalidade, não só para pesquisa, mas para produção também, então aí você teria que desmembrar, né? Fazer um cálculo lá de um rateio para desmembrar o que seria aproveitável para a Lei do Bem e o que seria uma depreciação normal. Tá? E tem também para compra de benefício para compra de máquinas e equipamentos, também redução de 50% do valor do IPI e a amortização do intangível também acelerada. Também, por exemplo, desenvolvimento de vacina, por exemplo. Você vai ter lá um intangível pelo desenvolvimento daquele know-how, daquela patente, talvez, daquela vacina. Então, você pode também amortizar mais rápido, para tomar dedutibilidade mais rápida para fins de imposto de renda também. Bom, muito legal. Inclusive, então, a questão da Covid pode ser também, provavelmente, os laboratórios que estejam trabalhando também eles podem ter essa oportunidade, né, de aproveitar bem, justamente para desenvolver a tecnologia bem ampla, né? A empresa que desenvolveu a vacina da Covid deveria ganhar aí uns 10 anos sem pagar imposto, né? Tem que ter um prêmio Nobel, né? Exatamente. Já valeu a pena. O Zamuni, Rafael Zamuni, ele fez uma pergunta aqui, deve ser um pouco mais contábil, se no caso da apuração trimestral, eu posso utilizar o dispêndio registrado no 4º trimestre para bater o imposto de renda do 1º trimestre. E a Laura também está com uma dúvida pedindo um exemplo, mas eu não entendi qual é o exemplo que ela está falando, porque deixou várias coisas. Se a Laura puder colocar um pouco mais claro do que ela precisa do exemplo, a gente responde aqui. Legal. Pô, a pergunta do Rafael é muito boa e é o tipo de trabalho que eu mais gosto de fazer, que é fazer durante o ano e que a empresa no lucro real trimestral pode deduzir já se a Lei do Bem em cada trimestre. E aí depois no outro ano só envia CF o formulário com as informações. Essa é a melhor. A gente faz um trabalho desse numa indústria, exatamente assim, numa indústria de café também. Pô, que legal. É o famoso pulo do gato, né? É uma oportunidade ali que você acaba aproveitando. A Laura está perguntando sobre a questão da depreciação total. Se teria algum exemplo onde a Lei do Bem poderia permitir a depreciação total? Isso aí. Vamos supor que uma indústria ela vai comprar uma máquina para um laboratório, por exemplo. Um laboratório que só vai fazer pesquisa e desenvolvimento, não vai produzir nada. Tá? Aí ela vai gastar, sei lá, 1 milhão com essa máquina. Então, o custo de aquisição que ela teve, 1 milhão, ela
depreciaria, né, essa máquina em 10 anos, por exemplo. Aproveitaria em 10 anos a dedução dessa depreciação dessa máquina. Na verdade, o que a Lei do Bem fala é o seguinte: se você pode ter a depreciação integral no primeiro ano desse 1 milhão. Então, você conseguiria deduzir no mesmo ano, né? Essa é a questão. Não depreciação total, depreciação integral, no mesmo ano. Entendo. E Por além da lei... exemplo, deixa eu dar outro exemplo aqui, mas sem ser de laboratório, que é um exemplo novo, né? Que é investimento das financeiras em servidores, né? Então, o cara vai comprar um servidor que só vai fazer pesquisa e desenvolvimento. Como é que é isso? Todos os aplicativos e sistemas de segurança vão rodar num ambiente teste nesse servidor. Então, esse ambiente teste é um ambiente de pesquisa e desenvolvimento. Entendeu? Isso é bem interessante. Que é a questão para poder diferenciar o que é pesquisa e desenvolvimento e o que é o produto já desenvolvido, pós-desenvolvimento. Foi legal. A Juliana Caio está te elogiando aqui, falando que você é muito didático. Só faltou colocar, parece até professor. Só faltou esse parênteses agora, né? Não, mas é importante, né? Porque realmente é um tema complexo, né? É um tema que, principalmente assim, na nossa academia fiscal, a gente tem um público principalmente de advogados tributaristas e contadores, mas é um tema que normalmente os advogados, os tributaristas, os contadores acabam não costumam ver com frequência, né? E realmente a gente precisa se aperfeiçoar cada vez mais, né? Eventualmente pedir um auxílio a uma equipe especializada, mas estudar cada vez mais, porque realmente pode gerar um benefício grande para a empresa, né? E hoje em dia, qualquer economia que você faça para a empresa, e aí puxando um pouco a sardinha para mim como advogado tributarista também, né? Seja o adiantamento de uma ação que você consegue a redução da carga tributária, ou então seja com planejamento tributário, com uma organização até dos riscos da empresa, enfim, qualquer tipo de estudo que você faça, você acaba gerando uma economia. E eu acho que a Lei do Bem é um exemplo clássico e a gente tem visto falar muito pouco sobre isso, né? Tanto na academia como um todo, em lives, em notícias. Eu acho muito importante fazer uma grande contribuição para a gente aqui na Academia Fiscal, de levantar realmente esse tema, porque realmente pode, às vezes, não ser simplesmente um luxo, mas às vezes pode ser até o diferencial para que a empresa continue operando, né? Exatamente. Considerando essa pandemia, pode ser realmente fundamental. É porque é um trabalho que exige um trabalho com multi-etapas, né? Com essa etapa também desse pessoal cientista, meio de pesquisador, que vai desenhar os projetos, né? Que vai botar no papel os projetos que acontecem na empresa. E assim, a finalidade da empresa todo mundo sabe, né? Dar lucro. Então assim, como é que eu vou saber que a empresa tem um projeto inovador ou não? Ou investimento em inovação tecnológica? Se essa empresa tenta desenvolver um novo produto ou um novo processo, normalmente novos processos é bem mais fácil de você olhar, que visem diminuir custo e ganho de competitividade. Então, se a empresa visa lucro, certamente ela vai estar buscando meios de diminuir custo, né? Por exemplo, tinha que ir num lugar fazer prova, né? De vestibular, fazer prova, sei lá, qualquer coisa. E que custo que se tinha com isso? E hoje você pode fazer a prova online. Então, assim, quando você tem exatamente, quando você tem uma diminuição de custo e um ganho de competitividade, normalmente você vai ter a Lei do Bem. E outra pergunta que você pode fazer também para ter um diagnóstico rápido, se aquela empresa teve inovação ou não, mas praticamente todas têm, é na questão se ele teve alguma falha. Por exemplo, você já tentou melhorar algum processo aqui ou desenvolver um novo produto e você teve falha, né? Não deu certo? Pô, tive. Que às vezes até o cara fala, na verdade, para mim, o cliente fala, não, eu tentei, mas não deu certo. Opa, se não deu certo, se teve falha, então foi pesquisa e desenvolvimento. Então foi P&D, porque uma das marcas de você ter feito uma pesquisa é a falha. Então, quando você tem, né, as questões da pesquisa básica, a pesquisa aplicada, o desenvolvimento tecnológico, ou o desenvolvimento de um protótipo, que são etapas da Lei do Bem, né, etapas da inovação tecnológica,
Se você teve uma falha, 99% de chance de você ter tido uma pesquisa de desenvolvimento, entendeu? Pô, fantástico. E me diz uma coisa, esse procedimento para você fazer essa análise, esse estudo, inclusive para fazer a empresa, apresentar o projeto para a empresa aderir à lei do bem, ele demora muito, ele varia de situação para situação, ele tem um custo muito alto, realmente é uma coisa atrativa, ou pode ter algum tipo de dificultador para a gente eventualmente implementar esse benefício? Entendi. Normalmente não, porque normalmente o que a experiência nos traz aí dos últimos anos é que a empresa tem que começar baixo, né? Você vai começar, normalmente a empresa começa desorganizada, não tem todos os controles dos projetos, nem sabe, na verdade, ela tem um projeto que na verdade deveriam ser desmembrados em 2. Então, quando a gente traz essa experiência de fazer esse tipo de trabalho, normalmente o primeiro ano é bem tranquilo porque você vai pegando o que tem, né? Você vai tentando mapear o principal projeto. E daí o que fica para a empresa é a cultura da inovação, que eu chamo. Que aí no outro ano já melhora, porque o pessoal do RH já cobra do pessoal da contabilidade, já cobra do pesquisador fazer o timesheet, preencher as horas. Então, você acaba criando Eu já tive um projeto de quase 6 anos seguidos, numa empresa de óleo e gás, que ela começou com 2 projetos, nesse 6º ano ela tinha 96 projetos de inovação. Então, exatamente, então você tem essa crescente. E é um benefício que é bem visto, né, pelo governo e pela Receita Federal. Então, desde que você não faça algo bizarro, igual aconteceu numa empresa de telecom, que ela reportou que tinha 900 pesquisadores com dedicação exclusiva, provavelmente nem a NASA deve ter esse número. De cara, o Ministério mandou para a Receita foi lá e questionou a empresa. Mas, assim, tirando esses casos graves, dificilmente você vai ter... O que mais acontece de reprovação é na questão da descrição dos projetos. Às vezes o projeto é até inovador, mas quando você não contrata um engenheiro, um pesquisador, que vai escrever de pesquisador para pesquisador, normalmente você pode ser arguído. Por exemplo, eu sempre gostei de fazer esse trabalho, e faço até hoje. Só que eu não sou o cara que escreva os projetos, porque eu vou escrever, na minha visão de advogado, contador, vou escrever como se eu estivesse fazendo marketing daquele produto. Olha, esse telefone aqui tem tela touchscreen, assim, assado. Não, o pesquisador, ele escreve esse telefone móvel que tem roda numa frequência de 60 a 120 Hz. Então, é completamente diferente. Então, é um trabalho realmente... Exatamente, um trabalho que você tem que ter uma multifaceta, assim, em 2 etapas. O pessoal que faz a parte tecnológica e o pessoal que faz a parte dos controles das despesas e a parte fiscal, né? Tem alguma penalidade caso eu apresente um projeto que seja aprovado, enfim, caso eu ingresse na lei do bem, por algum motivo eu não poderia começar? Eu recebo alguma multa? O fluxo rapidamente você manda junto ao aproveitamento de quanto você está deixando de pagar imposto na sua declaração do imposto da pessoa jurídica, que é a ICF, e manda o formulário com quanto que você aproveitou de P&D e quais foram os projetos. Isso vai para o Ministério da Ciência e Tecnologia, todo ano eles contratam pesquisadores para revisar os formulários. Tendo algum problema, eles mandam um questionamento para o contribuinte tem um prazo para recorrer. Se esse recurso for aprovado, ok. Se não for aprovado, é enviado para a Receita Federal para ela questionar ou até glosar a parte do imposto que não foi pago. Tá? Esse é o fluxo normal. Tá? Só que hoje em dia os pesquisadores, se eu não me engano, estão revisando 2014 ainda, 2015. Estão revisando 2015 ainda. Você pode até prescrever, né? Quando se mandar para a Receita, já está praticamente prescrito. Já passei 5 anos ali. Não pode glosar. Mas, assim, realmente fazendo com uma assessoria técnica, né? Um estudo prévio,
a chance desse tipo de problema acontecer é bem menor. Né? Eu acho que mais do que acho que a questão como se escreve o formulário é bem crítica, assim, ó, eu entendo. Tanto é que quando a gente fez depois que a gente aqui dentro na MCS a gente escreve os formulários com pesquisadores, a gente tem 100% de aprovação nos projetos, porque realmente você tem uma virada de chave do pesquisador que está revisando falar a mesma língua, né? Entender a mesma língua de quem está escrevendo. Legal. Então, mais uma vez, aproveitando o momento Milton Neves, por favor, todos acompanhem a rede do Instagram e do LinkedIn da MCS para a gente poder acompanhar mais conteúdos que nem esse que o Felipe está trazendo para a gente, de altíssima qualidade. E também, por favor, acompanhe a Academia Fiscal, que a gente também tem sido bastante eclético, trazendo temas tanto envolvendo contencioso tributário, com questão de contabilidade. A Academia Fiscal também é muito focada na questão do aprimoramento profissional, tanto que nós temos diversos cursos que estão disponíveis, principalmente para os contadores. Então, conheçam também nossos cursos, pode ser também uma oportunidade boa de aprimorar profissionalmente, enfim, de melhorar a qualidade do seu serviço, da sua empresa. O Rafael Zamuner, ele voltou ao tema da questão da regularidade fiscal. Ele queria saber se teria, de repente, você poderia falar um pouco mais sobre isso, digamos que a empresa tem uma certidão positiva, né, com efetivo, certidão CPEM, né, certidão positiva com efeitos negativos, ou se ela eventualmente tem algum débito e está discutindo judicialmente. Enfim, essa questão tributária, ela pode realmente, de alguma forma, impactar na aprovação do benefício? Ou isso é incidental? Na verdade, a maioria, né, quase a maioria, vou falar a maioria porque deve ter alguma exceção, mas incentivos fiscais para serem aproveitados, normalmente você tem que estar com a situação fiscal em dia, né? Mas isso não quer dizer que você tem que pagar todos os impostos que te dizem para pagar, né? Na verdade, desde que você tenha uma certidão negativa, né, válida, mesmo que você discuta e os tributos estejam sob suspensão, não tem nenhum problema você aproveitar o benefício da lei do bem ou qualquer outro incentivo fiscal. Pô, excelente. Inclusive, pode ser uma ideia. De repente, a Academia Fiscal pode lançar um curso aí sobre como aproveitar a lei do bem. Já é uma ideia para o futuro de curso que a gente pode fazer de treinamento. Inclusive, um desenhado aqui, que chama Tripé da Inovação Tecnológica. Opa, então, você tem... Acabou a live e a gente já vai negociar esse novo curso. A Laura, inclusive, falou aqui com a gente que a gente poderia fazer uma live para cada um dos cursos. Eu acho que é uma excelente ideia, então, inclusive, a gente vai ter que implementar. Quando a gente começar a fazer o lançamento dos cursos, a gente realmente vai chamar um professor do curso para falar sobre o tema, sobre a importância. Obrigado aí, Laura, pelo feedback, acho que é muito importante. O Cristiano está perguntando, claro, especificamente para o MCS Markup, né, que é onde se trabalha, mas acho que também pode, talvez, envolver outras empresas do setor. Mas a MCS ela trabalha de ponta a ponta, no sentido de fazer essa análise da possibilidade de aderir ao benefício, fazer os cálculos, preencher a ICF, retificar, se eventualmente tiver um recurso no Ministério da Tecnologia, enfim, dar esse suporte total para o contribuinte, como que vocês trabalham? Sim, na verdade a gente faz do jeito diferente para cada um, né? A gente desenha bem o que cada um precisa. Mas a gente faz de ponta a ponta, porque normalmente no primeiro ano a gente faz o primeiro diagnóstico, né? E tem uma ideia do que a empresa tem. E aí no segundo ano já começa tendo esse curso em company do tripé da inovação tecnológica, desenhar os relatórios de diagnóstico, fazer igual o Rafael falou aqui, fazer trimestralmente, às vezes, para a empresa poder aproveitar o benefício. Então, normalmente é um trabalho continuado. E, normalmente, esse trabalho leva as empresas a investirem cada vez mais em P&D. Porque ela já fala com a gente, olha, eu estou querendo fazer um tal novo processo ou produto. Isso pode ser encaixado no P&D. Então, o que acontece é que tem uma migração da cabeça das pessoas para investir ainda mais em P&D, mas sempre nos consultando de como que ele consegue fazer isso, obviamente, otimizando o custo tributário.
né? Então acaba que você tem esse acompanhamento da pesquisa e desenvolvimento e do benefício fiscal da Lei do Bem de cada empresa durante os anos, né? Pô, fantástico. É que é importante, né, desse acompanhamento ponta a ponta, justamente porque você acaba conhecendo todos os processos, e aí fica, em casos de eventual dificuldade, problema, a pessoa já conhece ele como operação da empresa, enfim, facilita muito. Inclusive, de repente, com apoio jurídico, enfim, que pode vir a ser necessário, né? O Instagram, ele tem nossa limitação de tempo, né? Já são 7h50, passou muito rápido, passando do ano. Daqui a pouco ali a gente vai chegar, né, com risco de ser cortada nessa live. Mas eu queria, em nome também do Guilherme Chambarelli, né, que é nosso sócio, do José Miguel, do professor José Miguel, agradecer muito a sua presença, dizer que a porta da Academia Fiscal está completamente aberta para você vir aqui, para conversar conosco, fazer uma live. Eu acredito que foi um sucesso total, a gente teve uma participação muito ativa. Confesso que de todas as lives que eu participei, essa foi a que mais pareceu quase uma inquisição de tantas perguntas técnicas. Eu, se tivesse do outro lado, enfim, graças a Deus, não era que eu atuo diretamente, mas se tivesse inventado de falar sobre esse tema, eu teria um pouco de dificuldade, porque o pessoal perguntou bastante, e principalmente de questões operacionais. Mas foi muito legal que você, enfim, pela sua experiência, pelo seu estudo, conseguiu demonstrar de forma bem didática, bem objetiva, sobre a importância, né, da tesouraria do bem. Não sei se existe algum outro tipo de benefício no curto, médio prazo que as empresas podem aproveitar como um todo, ou algum outro tipo de trabalho mesmo que, nesses tempos de pandemia, as empresas podem adotar. Eu acho que, inclusive, a contribuição da Academia Fiscal para o mercado como um todo realmente levantar o debate sobre essas questões relevante. Então, assim, muito obrigado aí pela disponibilidade, por ter citado o nosso convite. Eu acho que tem uma última pergunta aqui da Ana Leotti, que fala que pode ser atrativo para empresas reclassificarem dispêndios relacionados com P&D, que anteriormente estavam imobilizados, passando a tratar os que estejam numa linha tênue, ativo e despesa com LDB. Isso é certo. Então, aproveitando essa última pergunta, deixo com vocês as considerações finais. Tá, essa questão é Ana, né? Ana, isso. É que existe essa parte, se a empresa não aproveitou a depreciação dessa máquina, né, ela pode aproveitar como lei do bem conforme essa depreciação vai caindo na despesa, porque aí vai ser a despesa decorrente daquele ano, tá, para fins de imposto de renda, né, para essa questão da exclusão, não sem nenhum problema. Uma outra questão vinculada a essa questão da máquinas e equipamentos também, que muito se discute hoje, os créditos de PIS e COFINS serem entendidos como insumo dos ativos intangíveis aplicados na lei do bem. Então, aí já fica um tema aí para a nossa próxima live, aí, que é interessante essa questão. Que aí tem toda uma interpretação legal da nova IN 1911 sobre isso também. Interessante. Pô, fantástico. Bom, então, muito obrigado aí, Felipe, obrigado aí toda a equipe da MCS, obrigado a todas as pessoas que acompanharam a nossa live. Realmente foi um prazer. Esperamos que vocês, com essa nossa nova parceria institucional, voltem sempre, a casa também é de vocês. E mais uma vez convido a todos para acompanharem as redes sociais da Academia Fiscal, o LinkedIn, o Instagram, o Facebook, e também as redes sociais da MCS, que é o LinkedIn, Facebook, @MCS Marcado. Eu tenho certeza que várias dicas como essa também vão estar lá e para as pessoas poderem aproveitar o máximo possível. Obrigado, Felipe. Um grande abraço. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Muito legal. Boa noite, hein? Obrigado pela oportunidade. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.